Pregador da noite, queridos, com muita alegria, pastor Maurício Vicari, pastor da Igreja Presbiteriana de Pato Branco, está conosco e vai nos presentear com a ministração da palavra do Senhor. Pastor, por favor. Boa noite a todos. É uma satisfação estar com vocês nessa noite. É uma festa. Que alegria poder participar com vocês dessa celebração. Agradecendo a Deus, por 65 anos em que Ele conduziu essa igreja. Ele mesmo sonhou com ela. Ele mesmo plantou ela, usando as vidas e a instrumentalidade de muitos irmãos e de irmãs. Eu fico muito feliz, E agradeço também a Deus por esse convite, poder estar com vocês. Eu gostei muito de uma parte aí do slogan da igreja, que é a simplicidade dela. Eu também sou assim. Então, é uma alegria, então, poder saber que vocês também são simples como eu. E sendo simples, a gente, então, tem tudo, E eu quero, antes de tudo, quero dizer para vocês que eu estou já, agora há 3 meses, na Igreja Presbiteriana de Pato Branco, Muito conhecida nacionalmente, Vocês já ouviram falar muito dessa cidade, E não sei se a gente vai puxar tanto sotaque aí, mas tem muito disso também, tá? Mas por 11 anos eu estava como pastor na igreja de Coronel Vivida, uma igreja que fica a 30 quilômetros de Pato Branco. E lá, até pensando hoje sobre esse ministério de revitalização, porque é a terceira igreja que eu estou, pela graça de Deus, indo para fazer uma revitalização, com ajuda, claro, e se não fosse ele, não seria da ajuda de Deus. Então, hoje na Igreja Presbiteriana de Pato Branco, mas em Coronel Vivida, nós pudemos assim trabalhar com, já que todo o Sudoeste tem o que nós chamamos de um DNA missionário, a gente pôde trabalhar lá com um Instituto Bíblico, na qual eu também estava como diretor e também como presidente do presbitério, até o ano passado. E agora me dedicando totalmente à igreja de Pato Branco. Eu quero falar um pouquinho sobre, aqui está a minha família, eu quero só pedir para a Lauren e para a Milena, fiquem em pé um pouquinho, para eles, a Lauren não gosta que façam isso, mas eu vou fazer. Então, a Lauren, a Milena e a Márcia, então vocês vão saber por que elas são tão bonitas, Está aí a esposa, Graças a Deus por isso, Quando a gente não colabora, a esposa colabora, Então, a Milena, fica mais um pouquinho em pé, Milena. A Milena está solteira, gente. Não era isso, desculpa. É brincadeira. Eu queria dizer para vocês que a Milena, ela faz parte, ela é missionária na Igreja Presbiteriana de Pato Branco. Antes de eu assumir o trabalho lá, ela e a Letícia são frutos de um trabalho do IPEM, na formação de missionários e evangelistas. Então, ela está lá. Antes de eu chegar na igreja, ela já estava lá. E na Igreja Presbiteriana sempre esqueço o bairro lá de Pato Branco, Planalto, olha lá, já Pato Branquense, curitibano. Lá no Planalto, nós também temos 2 missionários que fazem parte do IPEM, tá? E em outras igrejas do nosso Sudoeste, cidades, estão começando o trabalho lá. Então, quem sabe mais futuramente, a gente, conversando com o pastor aqui, a gente fale mais desse trabalho do Instituto Presbiteriano de Evangelismo e Missão, que nós temos lá no Sudoeste. Eu agora estou como professor, mas antes como diretor. Então, é um trabalho assim que
a gente tem, pela graça de Deus, nos alegrado, porque nós temos tantas cidades pequenas, com menos de 20 mil habitantes, e que precisam tanto do Evangelho. E nós, pensando nisso, numa necessidade, começamos a fazer esse trabalho. Então, se você é jovem ou não tão jovem assim, mas quer estudar, fazer, já que aqui também a igreja do Tarumã tem esse destino, né? Essa alegria de poder ter um seminário. Nós também no Sudoeste temos um instituto e a gente se alegra muito por isso. Então eu queria também dizer isso para vocês. Os meninos já foram, saíram, a tropa de choque também veio, né? Veio os 3 meninos, 2 deles fazem o IPEM e o outro participa com a igreja de Pato Branco. E o Norton, né, vocês já conhecem, então não precisa falar muita coisa a respeito disso. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está na carta de Paulo à igreja de Filipos, Filipenses, capítulo 1, verso 1 ao 11. Vocês falaram muito sobre presente hoje aqui, ontem, e eu pensei nisso. Eu pensei nessa filosofia do presente. Eu queria falar nessa noite com vocês sobre um grande presente para uma amada igreja. Capítulo 1 de Filipenses, verso 1 até o verso 11. Acompanhe comigo a leitura. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, eu agradeço, Deus, por estar aqui nessa noite. Sei, Deus, que o Senhor tem sempre um propósito para cada um de nós. E esse propósito, Deus, de trazer essa palavra nessa noite, também estava, Deus, nesse destino tão maravilhoso que o Senhor dá para cada um de nós. Eu agradeço pela vida desses meus irmãos, pelos pastores dessa igreja. Agradeço, Deus, pelos presbíteros, diáconos. Agradeço, Deus, por esses conjuntos musicais, por esse povo, Deus, que adora o Teu nome aqui e que louva o Senhor nesse lugar. Agradeço, Deus, porque o Senhor tem feito eles prosperar no Evangelho. Tem feito eles, ó Deus, amar cada dia mais o Senhor e a Tua obra. Eu agradeço por isso, Senhor. E sei, Deus, que se eles estão aqui, já com uma igreja organizada há 65 anos, foi fruto da Tua misericórdia. Foi fruto, Deus, da Tua graça sobre a vida deles. E eu peço ao Senhor, desde já, que continue esta boa obra em cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já ganhou algum presente muito legal? Muito bom? Já? Eu imagino que sim. Mas também já deve ter ganho os presentes assim, não tão bons.
Não é? Você que participa daqueles negócios no final do ano, aquilo que você sai muito triste e diz assim para o outro, mas eu nunca acerto de ganhar alguma coisa boa. Pois tem gente que ganhou até miojo embrulhado num papel de presente com um coração dentro. Então, só para vocês terem uma ideia. Mas tem gente que já ganhou até um carro novo, não é? Às vezes o esposo, né, chegar para a esposa, ó, tem um grande presente para você. Então, a gente gosta de ganhar presente. Não tem ninguém que não gosta. Tem alguns que não gostam tanto, porque às vezes já se deram muito mal. Mas a maioria de nós gosta de ganhar presentes. Mas você gosta de dar presentes? Você gosta de fazer isso? Tem pessoas que têm uma linguagem do amor, que é receber presentes. E, quando isso acontece, você tem que se espertar. Vai atrás e faça o teu melhor. Mas, quando você pensa em receber presentes, o maior deles, nós já sabemos. Nós já recebemos. É o quê? Cristo Jesus. Vocês viram o tanto que do verso 1 até o verso de número 11, fala sobre Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus. O maior presente que nós poderíamos receber na vida é Jesus. É a vida eterna. É a transformação da nossa vida. Mas eu queria também, aí para os maridos, para que você terminasse a tua noite bem, e olhasse para a tua esposa e dissesse assim, depois de Jesus, você é o meu melhor presente. Você pode fazer isso? Olha lá, tem uns que estão fazendo. Esses vão se dar bem. Mas, a verdade é que a gente gosta de receber presentes, mas muitas vezes não gostamos tanto assim. A minha história com a igreja do Tarumã tem se revelado assim muito interessante, porque o meu conhecimento da igreja veio através de irmãos daqui, né? Então eu tenho que citar nessa noite a Catiane e o Alessandro, né? Que são uma bênção da nossa vida desde Guarapuava, quando eu estava pastoreando a igreja Betel. E eu entendo que nós mandamos um presente para vocês, e eles são um presente nosso lá de Guarapuava, quando estava lá, para vocês aqui. Eu espero que sim, né? Sim. Então, veja, mas depois que eles vieram para cá, a gente começou a ter esse contato, e eles foram por 2 vezes junto com o grupo, e também junto com outras pessoas lá para Coronel Vivida. E foi um presente que eles levaram para nós lá. Foi uma alegria passar momentos muito bons junto com eles. O quanto foi bom tê-los com a gente lá. Vários dos irmãos aqui, eu tenho visto alguns deles aqui, foram junto com esse grupo. Então, nós recebemos presente. Recentemente, a gente recebeu um presente de vocês, que nós tínhamos enviado, o Norton. Né? O Norton é de Pato Branco. Agora eu estou lá. E ele, então, sendo de lá, veio há 20 anos para cá, né? 20 anos fazendo parte dessa igreja. E agora vocês enviam um presente para nós, porque ele tem nos ajudado muito também lá. Sabe, meus irmãos, hoje é dia de festa. Saber que Jesus é o nosso maior presente e que na nossa história a gente vai convivendo com isso, de receber presentes e dar presentes. Eu queria pensar como igreja. Eu queria pensar hoje como você pode dar um presente para essa igreja que está de aniversário. Como você, nessa dinâmica de receber e dar presentes, você pode vir para essa igreja e dar um presente para ela nesses 65 anos. Eu sei que quando nós viemos até a igreja, a gente quer ser bem servido. A gente quer ter uma boa palavra. Diga-se de passagem, vocês têm. Fiel à palavra. Muito bom, isso é muito especial. Vocês querem que os seus filhos tenham vários departamentos para que eles possam estar juntos como eles fizeram aqui na frente por várias vezes hoje à noite, ou na escola dominical. A gente quer que os diáconos
sirvam bem. A gente quer, né, o bolo que teve hoje de manhã, ou melhor, ontem à noite, e o salgadinho nem tanto. Mas, mas o bolo, pessoal que estão falando aqui que sobrou, e depois vocês podem... Mas, meus irmãos, a gente quer isso, a gente quer o quê? Estar junto uns com os outros. Mas igreja é serviço. Igreja é serviço. Eu fico muito feliz, por exemplo, chegando em Pato Branco, num projeto de revitalização, e saber que tem irmãos ali que estavam esperando esse momento. Como o Norton falou, Deus foi mudando no tabuleiro as peças. E enviando para uma igreja que estava há 2 anos sem pastor já. Para que, numa cidade que está se expandindo cada vez mais, Pato Branco está crescendo muito, precisando de um trabalho presbiteriano lá. Então a gente fica muito feliz, mas saber que igreja é serviço. E você nessa noite precisa sair daqui, ainda mais, entendendo esse motivo, de que você precisa participar dessa história, ainda mais. No texto que a gente leu, Paulo estava preso em Roma, mas a prisão não havia apagado o amor que ele tinha por aquela igreja, o entusiasmo pela missão, pela igreja que ele havia plantado. Ele já havia levado aqueles irmãos, àquela cidade, o presente da vida eterna, Cristo Jesus. Muitos lá ouviram sobre essa mensagem, alguns creram. E isso foi também a alegria dele. Paulo queria, era bem verdade, evangelizar a Ásia. Mas o Senhor mudou os planos dele e o enviou à Europa. E o começo da Europa, Filipos. E na plantação dessa igreja, juntamente com Timóteo e Silas, eles experimentaram o sucesso da missão. Eles foram bem-sucedidos. Mas eles também experimentaram açoites e cadeias. O mesmo Deus que abriu o coração de Lídia naquela cidade, também abriu as cadeias da prisão. E você conhece a história. Eles também sabiam que a história daquela igreja precisava, com certeza, ter esse momento da presença de Deus lá. Então, esses homens, esses 3 personagens aqui, eles então, juntamente com Paulo, e Paulo, com maior certeza, envia essa carta. E o que ele queria com isso? Incentivar aqueles irmãos a permanecerem firmes. Ele queria dar um presente para aquela igreja. Ele queria que aquela igreja se motivasse ainda mais. Nós também temos, meus queridos irmãos, um nome, vocês têm uma história, vocês têm uma fé, vocês têm só um Senhor. E isso tem alegrado sempre o coração do nosso Deus. Eu tenho certeza que vocês têm testemunhado isso no dia a dia, como eles testemunharam. Mas Paulo, agora preso, envia carta e diz: eu quero falar de pelo menos 3 presentes que eu trago comigo, mas que eu faço isso pensando em vocês. E o primeiro deles está aí no verso 3 e no verso 8. Dou graças a Deus, ao meu Deus, por tudo que recordo de vós. Verso 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Por isso, amado irmão, faça como Paulo. Leve a sua igreja com você, primeiramente, na sua mente. Paulo usa nessa carta 23 vezes a expressão eu penso ou pense. Ele estava lá em Roma, mas ele pensava nos irmãos da igreja de Filipos. Ele estava no coração dele, fervilhando de recordações. Ele pensava neles todos os dias. E isso é tão importante. Eu queria que você pensasse nesse presente para dar para essa amada igreja, a igreja do Tarumã. Leve essa igreja aonde você for. Aonde você for, leve essa igreja na sua mente.
Se você for para o trabalho, leve ela. Se você for estudar, leve ela. Mas sempre fique pensando no que e como eu posso ajudar mais. No que e como eu posso ser mais bênção de Deus naquele lugar. Porque nós passamos tão pouco tempo aqui durante a semana. Mas e o resto da semana? Trabalhando, indo daqui para lá. E eu penso na correria de vocês. Né? Como a gente é de uma cidade pequena, agora nem tanto, desculpa. Mas aqui a correria é muito maior. Como as pessoas têm que correr, têm que estar aqui, lá e lá. Você tem levado essa igreja na sua mente? Sabe por que eu falo isso? Porque em muitas conversas, cita bastante hoje o Norton. Muitas conversas que eu tive com o Norton lá, ele falava porque lá no Tarumã, chegava a dar até um ciúme, né? É lá no Tarumã. Sabe, mas eu fico pensando assim, o quanto foi importante para ele essa igreja. Ele, onde ia, falava da igreja presbiteriana do Tarumã. Isso é importante, porque quando ele levava a igreja presbiteriana do Tarumã, ele estava levando juntamente com isso, e muito mais importante, o Senhor Jesus. Então, nas nossas conversas, ele falava muito disso. Então, eu lembro também do presbítero Júnior, fazia parte da igreja de Coronel Vivida, foi para Sorriso, no Mato Grosso, e lá eles chegaram a fazer uma figurinha dele para colocar no WhatsApp, porque lá em Coronel Vivida, e colocaram ele com violão, ele não parava de falar da igreja de Coronel Vivida. A minha pergunta para você nessa noite, e você? Você tem levado a sua igreja aonde você vai? Eles conhecem você como um fiel presbiteriano da igreja do Tarumã? Eles ouvem da sua boca o quanto você está feliz de estar nesse lugar? E depois, quando você também fala da sua igreja, você também vai falar do que é mais importante, porque é o que te faz estar aqui, Jesus. Sabe, meus irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido é isso, de que a cola dessa irmandade não poderia ser outra, senão o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo em nós. É isso que nos faz ser irmãos, é isso que nos faz lembrar da igreja onde a gente vai. Paulo estava assim, eu penso em vocês. O meu coração, a minha mente fica fervilhando das lembranças que eu tive quando estive com vocês. E isso fez toda a diferença na vida dele. Agora ele tem um bálsamo na cadeia, lembrando de tudo que ele passou junto com aqueles irmãos. E você? Você já se frustrou com as pessoas aqui? Não precisa responder, por favor. Aonde tem pessoas, tem dificuldades. Então, às vezes a gente se frustra, às vezes a gente fica magoado com uma palavra, ainda mais quando a igreja é dinâmica e ela tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes a gente não está bem, às vezes a gente chega e fala uma palavra áspera, saiu de casa com algum problema, está passando por alguma enfermidade, tem alguém sofrendo em casa. E a gente lembra, quando chega aqui, de que está tão cheio o coração, e às vezes a gente vai falar uma palavra dura com alguém. E isso não é legal. E a gente se frustra. Paulo, ele decidiu selecionar as lembranças dele. Ele decidiu que ele lembraria daqueles irmãos, dos ensinos, das conversões, do primeiro amor deles. E ele deixou de lado as acusações que fizeram, não da igreja, mas de homens daquela cidade, dos açoites, das dores e da prisão. Ele decidiu deixar as coisas que para trás ficam e olhar para as que diante dele estavam. Como eu falei, às vezes a gente tem alguma dificuldade com alguém. E às vezes isso vai minando a nossa vontade de estar até na igreja, ou de falar dela, onde a gente está. Mas eu queria que você selecionasse, primeiro resolvesse isso, mas depois selecionasse, lembrasse quanta coisa boa você já
participou aqui? Quantos cultos abençoados? Quantas vezes Deus falou ao teu coração através da palavra pregada nesse lugar, nesse púlpito? Quantas vezes você chegou desanimado, entrando pela porta estreita, que falei para o norte, que a igreja tem a porta estreita, e é isso mesmo, bem bíblica. Entrou por essa igreja, e você chegou desanimado aqui, e você saiu animado. Você saiu daqui alegre, porque Deus falou ao teu coração. Querido, essa alegria você não pode deixar aqui dentro. Você tem que levar onde você for. Você tem que levar lá no teu trabalho. As pessoas têm que olhar para você e dizer o que você tem de diferente. Você vai dizer, eu estou alegre porque eu tenho um grande presente no meu coração. Eu sou de Cristo Jesus. E eu frequento a melhor igreja de Curitiba. Então a gente precisa ter isso no nosso coração, essa alegria. Mas lembre-se, igreja sempre vem depois. Jesus vem primeiro. Mas se você estiver alegre com Jesus, vai ser uma consequência. A tua alegria vai estar em todo lugar, lá na escola, o bom testemunho que você vai dar. No trânsito, que aqui não é nada fácil, você vai dar um bom testemunho. Às vezes não queremos colocar. Aqui tem, pastor, aquele negócio de colocar no carro assim? Do Tarumã? Não tem. Às vezes a gente nem quer colocar, né? Porque vão descobrir que a gente é. Mas eu queria que você pensasse, como Paulo pensava. Eu levo esta igreja na minha mente, aonde eu for. Estava preso, mas pensava nela. Estava preso, mas as memórias das vezes que passou com aqueles irmãos, das alegrias e de tudo mais, fervilhava na sua mente e aquilo trazia alegria para o seu coração. Você também leve a sua igreja onde você for, na sua mente. Pense, está lá, indo para o trabalho. Como é que eu posso ajudar mais? Eu vi uma dificuldade lá, e os irmãos estão com alguma coisa precisando. Eu posso ajudar. Como é que eu posso trabalhar mais nisso? Como é que eu posso ser um instrumento de Deus lá? Pense mais nos teus irmãos. Pense mais na sua igreja. Consequentemente, você vai estar pensando mais no reino de Deus. Segundo lugar, segundo presente que o bandeirante do Evangelho deu à sua igreja é levá-la no seu coração. Verso 7 e verso 8. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Verso 8 ainda. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vocês, da eterna misericórdia de Cristo Jesus. Então Paulo levava aquela igreja, aqueles irmãos na mente, mas também levava no seu coração. Ele a tinha em seu coração. Posso pensar muito na igreja, mas sem amor também não dá. Eu posso pensar muito nela, naquele irmão que eu não gostava e que não resolvia o meu problema, mas daí não tem amor. Paulo entendia uma coisa: eu penso porque eu amo eles. Eu penso porque esse amor de Cristo está no meu coração e estará também junto com eles. Qual é a marca? Foi dito isso hoje na ministração. Qual que é a marca do verdadeiro cristão, se não é o amor entre os irmãos? É o amor entre você e aquele que está do seu lado. Você consegue olhar ao seu redor e ver que tem pessoas que às vezes estão até sorrindo, mas estão chorando por dentro. Você consegue olhar ao seu redor e ver que às vezes tem um visitante no meio da igreja e que você pode dar a tua destra para ele e dizer: venha de novo aqui. Quando a gente tem a igreja, os irmãos em nosso coração, funciona assim. O que passa no coração quando você lembra dos teus irmãos? Minha pergunta para você: quais são as suas recordações?
Você tem compaixão dos teus irmãos? Você tem paciência com eles? Ou às vezes é meio que no grito? Meus irmãos, nós devemos aprender. Se tem um presente tão bom quanto pensar, é amar aquele que está ao teu redor. É pensar o que eu posso fazer mais para que ele esteja bem, para que a igreja do Senhor esteja bem. E isso é bem importante. Veja, na prática, o que envolve tudo isso? O nosso coração é um depósito. Se eu trago a minha igreja, os meus irmãos, e primeiramente o Senhor Jesus, no meu coração, tudo que sair do meu coração tem a ver com isso, amor. Amor fala a verdade, mas amor fala com jeito. Nós precisamos aprender também isso, porque como igreja vamos lidar uns com os outros. Vamos estar juntos uns com os outros. Você precisa pensar nesse trabalho de evangelização. Você precisa pensar no seu irmão. Você deve levar Cristo e sua igreja em seu coração. E agora eu queria falar sobre esse DNA missionário. O sudoeste do Paraná tem isso em cada uma das suas igrejas. Um DNA missionário. A gente pensa muito em missão. E uma das coisas que faz com que o amor, que primeiramente a gente recebeu, seja expandido para as pessoas, é pensar assim. Porque quando você leva a sua igreja na sua mente e no seu coração, você vai fazer uma coisa com toda certeza, falar do amor de Deus. Você consegue falar de Jesus para os teus companheiros de trabalho? Você consegue falar do amor de Deus para os teus colegas lá da escola? Os vizinhos? Eu sei que aqui é tudo mais difícil. Às vezes a gente não sabe quem que é o nosso vizinho. Verdade. Todo mundo fechado. É uma coisa que eu tenho percebido, né, nas poucas vezes que eu vim. Mas a gente deveria se preocupar mais. E nós deveríamos ser um outdoor de Cristo aonde a gente estiver. E na primeira oportunidade que você tiver de falar de Jesus, você vai poder dizer: pois eu queria muito que você fosse comigo para a igreja presbiteriana do Tarumã. Lá se prega a palavra. E você vai aprender um pouco mais. Leve a sua igreja na sua mente, no seu coração, mas em último lugar, em oração. Verso 4 e verso 9. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Verso de número 9. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Leva a sua igreja em oração. Quem se preocupa é porque ama. E quem ama, ora. Nós precisamos de pessoas, os pastores vão colaborar com isso. A gente precisa de pessoas que orem mais na igreja. Mas também oram lá na casa, ou no trânsito. Olho na frente, mas orando, lá falando com Deus. Né? Senhor, tenha misericórdia. Senhor, ajude meus irmãos. Senhor, abençoe o meu pastor. Vocês têm orado pelos pastores de vocês? Sim, todo dia. Eles precisam das orações de vocês. Vocês não fazem ideia o quanto é pesado, muitas vezes, o trabalho. Muitos, eu lembro de um professor, ele disse: a maioria de vocês ganharia mais dinheiro, se dariam melhor em outros trabalhos, mas vocês estão escolhendo uma missão, e elas, muitas vezes, é árdua. Eu queria que vocês dessem um presente para essa igreja, por meio desses pastores, de lembrar deles todos os dias em oração. Eles precisam de sabedoria, de discernimento, eles precisam da graça de Deus, eles precisam da ação do Espírito Santo de Deus para alimentar vocês. Orem por eles. Irmãos, eu tive uma experiência muito interessante.
chegando em Pato Branco, no ano passado ainda foi, nós recebemos um membro da igreja, da igreja coreana, Sarang. Ele me explicou assim, não muito bem, quer dizer, muito bem, mas eu não entendi, porque ele falava só inglês e eu, né, nada. E ele então foi falando lá sobre da onde que ele era de uma célula da igreja Sarang. A célula tinha 15 mil membros. E a gente fica olhando aquelas coisas e diz, o que é isso, né? 15 mil. E ele, então, estava visitando os médicos lá, eles estão com uma nova tecnologia. A Coreia do Sul desponta, né, em tantas coisas, e eles têm uma tecnologia de tecidos feitos numa impressora para pessoas que amputaram suas pernas. É um tecido, pessoas que têm alguma dificuldade da regeneração. E é uma impressora que eles, né, e vem lá da Coreia, ele veio treinar médicos em Pato Branco. E ele pesquisou lá, foi na igreja, não falava nada. No final do culto, a gente foi falar com ele, e ele só, não entendo nada. E, puxa, ficou o culto inteiro aqui, né? Diz ele, um cântico, eu entendi, mas o resto não. Mas, assim, foi muito interessante que dali começou a amizade. E aí ele chamava, né, no Instagram, em mensagens, e ele, então, me mandou uma mensagem 5 horas da manhã, deles lá, né, indo para a igreja, são 12 horas, se eu não me engano, era 5 da tarde ou 6, ele disse assim, pastor, estava orando por você hoje, do outro lado do mundo, eu estava orando por você, e Deus disse para mim, para mandar $100 para você jantar com a tua esposa, e com as tuas filhas, isso mesmo. Eu falei, isso aqui não é um golpe? Será? Ele me pediu os dados, tudo, né? E os dados e tal, e não sei o que, internacional e tal. Pois veio esse pastor, eu fui em Pato Branco, no shopping lá, tem um restaurante assim, leve a sua... Deus falou comigo para você pegar esse dinheiro, ir lá e levar a sua esposa e suas filhas jantar fora. Eu fiquei, rapaz do céu, nunca tinha acontecido esse negócio comigo. Mas não por mandar esse dinheiro ou por levar ela jantar, que foi muito bom. Não deu certo, fomos em Coronel mesmo, mas a gente, né, mandou ter foto para ele jantando. Mas assim, vocês notaram pequenas coisas assim, se preocupando com os pastores? Ou com o pastor? Para mim aquilo assim me ardeu o coração de saber que alguém do outro lado do mundo, Deus falou o coração deles 5 horas da manhã, quando eles estavam indo para a oração, porque lá isso é normal, chegar na igreja 5 horas, até às 7 horas, depois ir para o trabalho, 2 horas de oração. E eu fiquei pensando nisso. Você tem levado a sua igreja em oração? Soubesse quanto era importante, o quanto foi importante para mim isso. Não pelo dinheiro, pelo jantar, mas de alguém lembrar de mim e dizer, eu estou orando por você. Como é importante vir um irmão e dizer assim, eu quero dizer para você que eu estou orando por você, eu sei que você está passando por dificuldades, eu tenho orado por você. A gente se sente tão bem, amparado. Lembrem dos pastores dessa igreja todos os dias, orem por eles. Se preciso for, manda $100 também para eles, tá bom? Para eles jantar fora com a esposa. Estou brincando aí. Mas tudo bem se vier, né, pastor? Vocês aceitam. Não é os $100. É uma oração. Queridos, eu queria que você pensasse. Paulo transbordava de amor por aqueles irmãos. E por isso pedia a Deus que o amor deles aumentasse. A gente precisa pedir que Deus aumente o amor entre nós. Porque isso vai dar uma coisa tão boa. O amor encobre pecados. O amor traz alegria. O amor traz paciência. O amor traz tanta coisa boa no meio da igreja. Preocupação uns com os outros. Paulo orava, diz o texto, intercedendo por eles. Ele sabia da importância da oração. Nós precisamos multiplicar irmãos e irmãs que oram
e oram bastante na igreja, que vêm para os cultos de oração, mas que orem fora daqui, e que lembrem dos irmãos e do conselho dos pastores, ou os presbíteros também, tá? Presbíteros, diáconos, toda a liderança da igreja, lembre-se, Paulo nunca estava tão ocupado a ponto de não ter tempo para orar pela igreja. A agenda dele terrena era toda ela motivada pela agenda celestial. Às vezes a gente diz, não tem tempo. Pastor, se soubesse o trabalho que eu tenho, o emprego, a dificuldade que eu enfrento. Mas tem gente que tem muito mais e consegue se organizar e orar pela sua igreja. Leve a sua igreja em oração. Aonde você estiver, ore por ela. Faça isso todos os dias, para que o amor aumente. Paulo orava de forma abrangente. Paulo fazia isso sempre, diz o texto, sem cessar. E ele fazia isso por todos os irmãos. Paulo não orava com tristeza, ele orava com alegria. Aliás, essa carta é conhecida como a carta da alegria. Então, irmãos, eu queria dizer para você que nós precisamos de pessoas assim, no meio da igreja, que oram, que pensem e que levem a sua igreja no coração, na mente e em oração. Paulo fazia isso. Que tal você fazer um voto nessa noite? E você começar a se preocupar mais ainda com a sua igreja, com o trabalho de evangelização aqui. Que tal você começar a se preocupar um pouquinho mais no seu dia a dia, durante a semana, em pensar na sua igreja, levar ela em oração? Que tal você dar esse presente para essa igreja? Levá-la na mente, no coração e nas orações? Graças a Deus. Porque nessa noite aqui tem muita gente como Paulo, que já tem feito isso. E que o desafio que eu estou fazendo já faz parte da sua vida. Mas quem sabe há pessoas aqui nessa noite que não têm feito isso, mas vão começar a fazer, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E qual é a ação de tudo isso? É inevitável. A igreja cresce. Nós ficamos e temos mais amor uns pelos outros, nos preocupamos mais. E Jesus, que ama a sua igreja e ama cada um de nós, também ficará feliz conosco. Estamos no aniversário dessa igreja, 65 anos. E você pode dar esses presentes para ela. Lembre-se disso nessa noite. E eu também quero fazer como Paulo, nessa noite. Quero dar graças a Deus pela vida de vocês. E quero levar vocês também, na mente, no coração e nas minhas orações. Parabéns, Igreja Presbiteriana do Tarumã, pelos seus 65 anos. Uma igreja simples, uma igreja acolhedora e uma igreja fiel à palavra. Que tal mais DNA missionário? Amém? Que Deus abençoe. E lembre-se deste versículo que diz ali, deixa eu achar ele. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la em Cristo Jesus. Ele começou. A obra dele está indo de vento e popa, pela graça de Deus. Mas você pode ajudar ainda mais. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Queria convidar você a ficar em pé um pouquinho. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu queria que você, tudo aquilo que eu falei nessa noite, que você aplicasse isso no teu coração. E se você precisar pedir perdão pelas vezes que você cuidou só dos teus interesses e deixou essa igreja sem pensar nela, sem levá-la no coração, ou até mesmo sem orar por ela, que você pudesse nessa noite fazer esse voto, dizer: Senhor, eu vou fazer a minha parte. Fale isso para o Senhor. Ele espera também que você se envolva, que você seja mais fiel,
que você possa participar de todos os trabalhos. E para aqueles que já têm feito isso, que Deus abençoe tua vida e que isso possa continuar dia após dia sendo bênção aqui. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa igreja. Agradeço, Deus, pelo poder do Senhor que tem derramado nesse lugar, pela fidelidade da tua palavra, por ser uma igreja, Deus, que quer ser cada dia mais acolhedora, que quer ser simples, como o Senhor era, simples. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor tem feito o trabalho aqui prosperar. Como Paulo, que olhava para aqueles irmãos e dizia: estou muito alegre com vocês. Eu sei que vocês têm passado por perseguições, mas a boa palavra estava e está no coração de vocês. E Cristo Jesus, tem motivado cada dia mais o trabalho de vocês. Senhor, abençoe também essa igreja assim. Que eles possam, Deus, prosperar na pregação do Evangelho de Cristo. Que pessoas se convertam a Deus cada dia mais. Eu agradeço por todos aqueles que derramaram suas lágrimas, Senhor, que foram semeando e chorando aqui, por todos esses 65 anos e ainda antes, para que Deus, esse trabalho estivesse aqui. Eu te agradeço pela vida dos pastores, do conselho, da liderança, dos diáconos, de cada departamento. Eu quero pedir ao Senhor que os abençoe ainda mais e que a cada dia eles sejam mais relevantes